Vamos lá, ainda falando de Jair Bolsonaro, o ministro do STF, Luiz Fux, suspendeu as 2 ações penais nas quais o presidente é réu sob acusação de incitar o crime de estupro e injúria. Os processos estão ligados àquela frase de Bolsonaro na qual ele disse que não estupraria a deputada Maria do Rosário do PT porque ela não merecia, e aspas, palavras dele aí. De acordo com o Fux, como Bolsonaro foi eleito e assumiu a presidência, ele tem a chamada imunidade temporária. Vamos falar sobre isso? O Caio cursou Direito, né? Tá habilitado para falar sobre essa questão. Eu acho que o ouvinte da Jovem Pan, aliás, já vem se habituando de tempos com essas expressões e termos, o entendimento do que significa a prerrogativa de foro, o foro privilegiado e tal. E é sabido já, por grande parte da população brasileira, que, no caso, o presidente eleito não pode ser condenado, não pode ser julgado por um ato cometido anterior à vigência desse mandato, né? Então, vamos esmiuçar um pouco como é que funciona essa prerrogativa, e eu já emendo com a questão, coloco para você, Caio, que é a seguinte: essa é uma questão que vem desde, se eu não estou enganado, 2014, quando aconteceu isso, né? Caso o STF tivesse uma decisão mais célere em torno do caso, o que poderia acontecer, né? Qual seria os efeitos, né, de uma decisão anterior à eleição de Jair Bolsonaro? E se isso pode prescrever, digamos, se Bolsonaro completa o seu mandato, em que tempo isso pode prescrever? Excelentes colocações aí, Edgar. A gente, de fato, está falando de um dos privilégios da presidência da República, né? A origem da palavra privilégio é latina, ela vem de privilegium, né? Que é a lei privada, a lei para poucos. E, nesse caso, realmente, só o presidente é beneficiado por esse instituto que é conhecido como imunidade penal temporária. Surpreendentemente, essa é uma decisão do STF que segue a letra da lei constitucional. Afinal de contas, isso está previsto no artigo 86 da Constituição, parágrafo 4º, para quem tiver interesse, que diz que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções, portanto, anteriores ao mandato. Existe, a gente já falou inclusive disso, uma divergência doutrinária sobre o que significa responsabilizado, se ele poderia ser investigado ou não, ou se isso valeria apenas para processos já instaurados. O fato é que, pelo menos, a prescrição, né, ela fica com seu prazo suspenso. Então, o reloginho da impunidade para de correr nesse caso. Vale sempre a pena destacar a fala brilhante do ministro Sérgio Moro a respeito do Instituto da Prescrição, né, que é a extinção da punibilidade pelo decurso do tempo. Diz o ministro: o processo penal tem que acabar ou com absolvição ou com condenação. Prescrição é apenas falha do sistema. Certo? E aqui também vale a pena recapitular para o ouvinte da PAN os 3 processos no âmbito do STF relacionados ao Bolsonaro. Você teve esse episódio da Maria do Rosário, né, em que em 2014, né, em sessão, lá no púlpito da Câmara, ele fala o seguinte: há poucos dias você me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Qual foi a consequência jurídica disso? Em primeiro lugar, uma ação civil por danos morais. Então, que o Bolsonaro, inclusive, já foi condenado e pagou R$10 mil de indenização. Aqui cumpre destacar que essa foi uma decisão unânime do TJ, né? E porque, obviamente, houve ofensa à dignidade da deputada. Uma curiosidade que muita gente tem é, poxa, se houve a condenação, por que isso não implicou em consequências eleitorais para ele do ponto de vista da lei da ficha limpa? É que, por ser uma ação civil, a condenação, ainda que por órgão colegiado, não torna o cidadão inelegível. Então esse é o primeiro ponto. O que mais que repercutiu dessa fala? Que são os processos, vamos dizer assim, suspensos pelo ministro Fux. Uma queixa-crime por injúria, né, que é um crime contra a honra, e uma ação penal por incitação ao crime de estupro, certo? Então, que pressuporia aí um estímulo à prática desse crime. Assim, na minha opinião, no mérito, a injúria é pertinente, a incitação é pura fantasia. A gente tem, de fato, uma grosseria hiperbólica aí e não um convite a esse crime, até porque esse é o tipo de conduta que o Jair Bolsonaro, enquanto deputado, sempre combateu, né? Tem aquele outro episódio, né, isso já mais
perto da eleição, que é o episódio de fuzilar a petralhada. Vou ler aqui aspas do presidente. Vamos fuzilar a petralhada toda aqui do Acre. Vamos botar esses picaretas para correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir para lá. Só que lá não tem mortadela, vocês vão ter que comer capim mesmo, né? Aqui vale a gente fazer uma menção honrosa ao jornalista que já foi aqui da PAN, o Reinaldo Azevedo. Ele que é responsável por esse neologismo, né? Que é fruto da contração das expressões PT e Irmãos Metralha, que é aquela quadrilha dos quadrinhos lá do Tio Patinhas. A definição do Reinaldo Azevedo é a seguinte: um petralha, originalmente, é aquele que justifica o roubo de dinheiro público em nome da construção do partido, supostamente interessado no bem coletivo. Esse termo é tão relevante que o Washington Post destacou como uma das 6 expressões que os gringos tinham que compreender para entender o Brasil. O que rolou nesse caso? O PT fez uma notícia crime, né, por injúria eleitoral e incitação ao crime. Esse processo foi suspenso há pouco tempo pela mesma lógica da imunidade penal temporária da Presidência da República pelo ministro Lewandowski. É irônico a gente pensar no PT movendo esse tipo de ação, porque se a gente lembrar da atuação dos movimentos sociais, supostos movimentos sociais no impeachment, eles falavam em pegar em armas, falavam em se entrincheirar, em se livrar do juiz Sérgio Moro e por aí vai. E para finalizar, o último episódio do Bolsonaro que foi parar no STF, foi aquele episódio das arrobas quilombolas, abre aspas para o Bolsonaro de novo. Eu fui num quilombo, o mais leve lá pesava 7 arrobas, não fazem nada. A só título de curiosidade, a arroba, né, que é aí uma unidade de peso para animais da pecuária, ela equivale aí a 14,6 quilos, portanto 7 arrobas é o equivalente mais ou menos a 102 quilos. O que a primeira turma do STF fez? Ela arquivou a denúncia por racismo movida pela PGR, e eles entenderam que as declarações eram, abre aspas, grosseiras e vulgares e desconectadas da realidade. E aqui eu vou abrir aspas especificamente para o voto do ministro Alexandre de Moraes, que desempatou essa votação. Ele diz o seguinte: não teria extrapolado um verdadeiro discurso de ódio, de incitação ao racismo ou à xenofobia. Então, por 3-2, essa denúncia foi arquivada. Você percebe que tem um certo fio condutor, né, Edgar? Todas são falas inapropriadas, tangenciando aí os crimes contra a honra e, obviamente, é de se lamentar. Mas, de fato, antes presidenciáveis cometendo grosserias que presidenciáveis ladrões. É triste, mas ainda é menos pior ser ofendido do que ser roubado.